Demorou um bocado, mas hoje eu vou falar sobre abelhas. Antes de começar o vídeo, deixa eu agradecer imensamente as pessoas que me apoiam no apoia.se/veganovitor. Você que ainda não me apoia, por favor, considere a possibilidade de, quem sabe, talvez me apoiar. Entra em apoia.se/veganovitor, assiste o vídeo lá e considera apoiar, beleza? Muito obrigado e vamos para o vídeo. Gente, esse vídeo não tem o objetivo de ser um vídeo mega explicativo, com 1 milhão de detalhes sobre questões biológicas e comportamentos e características físicas específicas de abelhas. Talvez seja melhor ver isso num canal de biologia, não sei. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo curto para falar sobre um aspecto um pouquinho mais filosófico no campo das ideias do que no campo da tecnicalidade. Tá claro isso? Então, sendo bem direto aqui, né? As pessoas acham que é ok comer mel de abelha e acham que, né, não existe problema absolutamente nenhum no consumo de mel, principalmente porque abelhas são criaturas que não expressam dor, não expressam, né, medo de uma forma que a gente entende. E a gente também não sabe exatamente até que ponto essas criaturas são capazes ou não de sentir dor ou de sentir medo. O que a gente sabe, né? A gente sabe que na produção de mel é muito difícil de você saber, né, exatamente de que forma aquelas abelhas foram criadas. Existem questões que podem ser bem controversas, que podem ser bem palhas, por exemplo, comércio de abelhas rainhas, né? Marcação, corte de asas dessas abelhas para elas não voarem, a marcação dessas abelhas com, né, canetas para você identificar elas ali no meio das outras abelhas. Existem questões também que podem ser meio problemáticas no manuseio da colmeia, né, das caixas ali daquela colmeia artificial, nas bandejas que muitas vezes as pessoas acabam esmagando uma abelha ou outra ali no processo. E aí alguém vai me falar que existe uma produção de mel que não tem isso, que é uma produção de mel que você tira uma chave e sai o mel, você não precisa ficar manuseando essas coisas, não vai machucar abelha nenhuma. E eu até penso, pô, beleza, legal, né, que existe essa produção de mel aí. Mas a gente também tem que se perguntar até que ponto a gente não está interferindo muito num lugar onde não deveria ter uma população grande de abelhas, e por acaso tem. E aí outra pessoa vai falar, ah, não, mas às vezes a produção de mel beneficia plantas ali em volta que vão ser polinizadas por essas abelhas. Mas aí pensa bem, se eu quero beneficiar a polinização de um campo por parte de abelhas, não seria mais interessante, sei lá, conhecer alguma ONG que trabalha com esse tipo de coisa, que vai facilitar a polinização de certas áreas, sem necessariamente depender, né, de um tipo de exploração, por menor que seja, dessas abelhas? Pensa bem, quanto do dinheiro que você está ali investindo para comprar um potinho de mel vai ser destinado para uma real e intencional, né, recuperação de uma área que não tem mais agentes polinizadores ali. Seria mais fácil simplesmente, sei lá, investir em alguma outra forma de polinizar, ou pelo menos, né, de levar abelhas para lugares onde elas não estão. Existe uma outra questão também, que é a questão de um único grupo de insetos, que são essas abelhas, as preferidas pelo mel, pela quantidade e qualidade do mel que elas produzem, dessa ser a única espécie de abelha que vai estar circulando, né, por uma grande área, e aí, se por acaso alguma doença específica comete essas abelhas, acabou a polinização em todas essas áreas, sabe? Então, existem muitas questões para se considerar quando a gente está falando sobre a questão da abelha, do consumo de mel de abelhas. De um ponto de vista mais, sabe, no campo das ideias, assim, eu não acredito que é interessante a gente pegar uma criatura, né, e colocar ela para fazer uma paradinha que vai atender a nossa expectativa de sabor, principalmente quando a gente tá falando de mel, né? E também, curiosamente, eu não conhecia ainda uma pessoa que, assim, que é vegana, que respeita animais de absolutamente todas as espécies, mas que faz uma exceção no mel, sabe? Que tipo, ah não, eu não consumo nada e não contribuo para nenhuma exploração animal, mas esse melzinho aqui, desse lugar específico, que eu sei que não tem problema, eu consumo, sabe? Eu ainda não conheci ninguém assim. Geralmente quem tá argumentando, né, que o mel não tem problema por causa dessas questões e de outras questões, não são pessoas que são veganas, não são pessoas que têm um olhar antiespecista, né? Não são pessoas que olham para essa questão com um olhar antiespecista. E aí fica difícil evoluir um pouquinho, às vezes, nesse tipo de debate, porque eu acho que para a gente entender abelhas como seres merecedores de respeito, a gente tem que primeiro chegar na conclusão de que mamíferos são merecedores de respeito, de que peixes são merecedores de respeito, né? E daí alguém vai me falar assim, não, Vitor, mas inseto não sente dor, então tudo bem, ela nem sabe que ela está sendo explorada. Tipo assim, se ela morrer de fome, ela não vai nem saber, ou se alguém esmagar ela, tanto faz. E daí eu tenho que
responder essa argumentação com a seguinte questão: nem uma pessoa que é doutoranda em biologia de abelhas vai te dizer, com certeza, afirmar categoricamente que sim, abelhas sentem dor ou não, abelhas não sentem dor. Não existe uma forma de ter certeza, né, em relação a essa questão, não existe um consenso absoluto, sabe? Não existe nada próximo de um consenso para dizer que sim, abelhas sentem dor ou não, abelhas não sentem dor. Então, o que a gente faz nessa situação, né? A gente trabalha uma questão chamada o benefício da dúvida. A gente cede para as abelhas o benefício da dúvida. Caso elas sintam dor, a gente não está, né, prejudicando elas. É meio ruim a gente continuar colocando elas nesse tipo de situação, contando com a possibilidade, quem sabe, talvez, elas não sentirem dor, sabe? É meio bizarro isso, se a gente for parar pra pensar. Então, assim, eu não recomendo consumo de mel, eu não consumo mel, não faço a menor questão, não existe a necessidade de consumir mel. Eu acho que eu nunca ouvi falar de alguém que precisa consumir mel para viver bem, para ser saudável. Então, se é desnecessário e se existe uma possibilidade de estar causando um dano ali, seja um dano ao inseto em si, seja um dano num outro tipo de escala, por que a gente vai continuar, sabe, fazendo isso, perpetuando essa prática, esse hábito que a gente sabe que pode ser prejudicial? Eu nunca falei dessa questão aqui das abelhas no canal, né? Não falei antes sobre isso aqui nesse canal, justamente porque eu não acho que é uma parada tão relevante assim, no sentido de, tipo, eu não vou impactar muitas pessoas com essas informações ou com essas reflexões, porque acho que não é tanta gente que consome mel a uma quantidade enorme. E, tipo assim, o impacto que a gente tem consumindo leite ou ovos, por exemplo, é imensamente maior do que o impacto que a gente tem consumindo mel. Então, eu demorei muito, né? Demorei aqui alguns anos para falar sobre mel e sobre abelhas, mas tá aqui esse vídeo. Me perguntaram essa semana sobre essa questão das abelhas. Eu falei, bem, passou da hora já de eu fazer um vídeo sobre isso. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e vejo vocês em breve aqui neste mesmo canal, tá bom? Beijo!